Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Seja bem-vindo ao Sobrevivência. Acompanhe a nossa jornada, a nossa vivência pela história, a ciência, a arqueologia, as escrituras sagradas, achados de Qumran, assuntos fantásticos. Se quiser ficar próximo de nós, nós temos aqui o número do nosso celular. Você pode entrar em contato conosco através do link do WhatsApp e do Telegram também. Estará mais próximo de nós para mais informações. Venha conosco. Conforme havíamos prometido, ano 1. Eu sou a cabeça de touro. É o início do calendário. Você sabe como procurar ou como encontrar informações a respeito da contagem do tempo? Nós trouxemos hoje aqui alguns pensadores, alguns cientistas, algumas formas de fé para você entender como que as civilizações fazem as suas computam o tempo. Então, a princípio aqui nós trouxemos o calendário judaico, certo? Eles acreditam, todos os observadores usam o calendário gregoriano como uma linha para fazer essa linha, para fazer esse cálculo. Então, os judeus também acreditam que no ano menos 3761 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como alguns queiram, foi o início o ano exato do início da criação. Então, para o judeu, aí começa a contagem. Como é que o judeu vivencia isso, Mariane? O calendário judaico. O calendário judaico é um calendário do tipo lunisolar, cujos meses são baseados nos ciclos da lua, enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar. Por isso, ele é composto alternadamente por anos de 12 ou 13 meses e pode ter de 353 a 385 dias. O povo judeu utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios para a determinação das datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, serviços religiosos e outros eventos da comunidade. De acordo com evidências arqueológicas, os hebreus adotaram o calendário lunar cananeu, provavelmente na Idade do Bronze ou no início da Idade do Ferro, com um ano composto de 12 meses de 30 dias, com 5 ou 6 dias intercalares, para sincronizar o ano com as estações. Conforme com a Taná, a contagem dos meses se dava a partir das fases da lua desde o Êxodo. Essa é uma visão colocada dentro do Wikipédia a respeito da contagem hebreia. Eles entendem que a contagem hebreia era assim. Para quem tem nos acompanhado, nós temos mostrado os fatos aqui. Isso não é verdade, nós sabemos disso. Já dá para você ver a evidência arqueológica aqui, né? Aqui vem falando de acordo com a evidência arqueológica, como que eles começaram a contar a partir, usar o calendário cananeu a partir da Era do Bronze, sendo que o calendário fora dado lá em Gênesis. Então, os assuntos, a história não bate. Então aqui fica muito claro que o que eles chamam de calendário hebreu hoje, utilizado pelo judeu, não é o mesmo calendário disposto pela escritura. É óbvio que não. O calendário da escritura, ele existe desde o princípio. O que mais que nós temos a respeito dessas informações, Mariane? O calendário religioso se iniciava no equinócio vernal e o calendário civil com o calendário egípcio no equinócio de outono. O primeiro mês do calendário religioso e o sétimo do calendário civil era Abib, ou Nissan. Provavelmente o calendário lunisolar foi adotado pelos judeus a partir do calendário grego, antes dos judeus serem dominados pelos gregos. Neste calendário lunisolar, torna-se necessário o uso de mês intercalar adicionado durante a estação da primavera. Exatamente. Então, os fatos históricos mostram
que o calendário adotado pelo judeu, ele não é o mesmo utilizado pelos patriarcas, correto? Você pode analisar a história, nós estamos mostrando isso há tempo. O que mais que nós temos de informação, Mariane? Calendário hebraico. Você sabe o motivo pelo qual os judeus não seguem o calendário gregoriano, que é este utilizado no Brasil? Não sabe? Grande parte da população mundial vive e regula seu tempo de acordo com o calendário gregoriano, que foi introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582 com uma correção do calendário juliano. Na época já existia um calendário juliano, né? Na época inclusive daqueles que eles chamam de Cristo, e eles fizeram uma adaptação. Já o calendário judaico é um calendário lunisolar baseado em meses lunares de 29 alternados com 30 dias. Um mês extra é intercalado a cada 3 anos, com base em um ciclo de 19 anos. Então, para quem ainda não estudou calendários, você tem a oportunidade de estudar através da arqueologia. Se tiver um pouco mais de pressa, nós temos vários vídeos falando sobre esses detalhes aqui no canal. Então, de acordo com o calendário judeu, quando nós pegamos o estelário e ele nos dá a oportunidade de atravessar a linha do tempo, porque para quem não estudou a astronomia ainda, os astros, o Sol, a Lua e as estrelas, é um ciclo repetitivo. Então esse programa ele faz esse ciclo no retrocesso do tempo fiel, exatamente como era no ano. Então nós retrocedemos no menos 3.761 e procuramos o alinhamento no extremo norte, que ocorreu no dia 21/4 de 3.761, extremo leste, perdão. Então, este alinhamento aqui marca o equinócio, o início da contagem do ano. Só que, de acordo com o judeu, a visão judaica, essa contagem iniciou no 6º dia da semana. Se você for fazer uma pesquisa no tempo, você vai ver que dia 21/4 de menos 3.761 era um 6º dia de semana. E para quem conhece um pouco da escritura, sabe muito bem que o Sol, a Lua e as estrelas foram criados no 4º dia da semana. Seguindo em frente, nós temos Eusébio de Cesareia. Para ele, a criação teve início em 5.200 antes da Era Comum. E quem era Eusébio, Mariane? Eusébio de Cesareia foi bispo de Cesareia e é referido como o pai da história da igreja, porque os seus escritos históricos são de uma importância para o conhecimento do cristianismo primitivo. É considerado o primeiro historiador do cristianismo. Seu nome está ligado a uma crença curiosa sobre uma suposta correspondência entre o rei de Edessa, Abidgar, e Jesus Cristo. Eusébio teria encontrado as cartas e inclusive as copiado para sua história eclesiástica. A data e o local exato do seu nascimento são incertos e pouco se sabe da sua juventude. Conheceu o presbítero Doroteu de Tiro em Antioquia e provavelmente recebeu dele instrução exegética. Em 296, estando na Palestina, viu Constantino I, que visitava essa província com Diocleciano. Estava em Cesareia quando Agápio era aí bispo. Tornou-se amigo de Pânfilo de Cesareia, com quem teria estudado a Bíblia, com a ajuda da Hexápla de Orígenes e de comentários compilados por Pânfilo, na tentativa de escrever uma versão crítica do Antigo Testamento. Qual era a doutrina que Eusébio cria? O que ele cria como fé? Do ponto de vista dogmático, Eusébio apoia-se totalmente em Orígenes, tal como este teólogo partiu da ideia fundamental da soberania absoluta do Criador, de Deus. Deus é a causa de todos os seres, mas não é meramente uma causa. Nele tudo que é bom está incluído. Dele toda a vida é originada. E é a origem de toda virtude. É o Deus Supremo, qual Cristo está sujeito como Deus secundário. Deus enviou Cristo para o mundo para que esse participasse das graças incluídas na essência divina. Cristo é a única criatura realmente boa, concluindo a imagem de Deus e sendo um raio de luz de
um raio de eterna luz. Esta comparação com o raio de luz é, no entanto, de tal forma limitada que Eusébio necessita de expressamente enfatizar a alta existência de Jesus. Então, Eusébio tinha essa perspectiva de fé e ele tinha uma fé assim particular. Lê aqui pra gente. Eusébio tenta assim enfatizar a diferença das pessoas da Trindade, mantendo a subordinação de Jesus a Deus. Eusébio nunca aplica a Jesus o termo Theos, porque, segundo ele, tudo que é defendido para além disso é suspeito de politeísmo ou de sebelianismo. Crê que Jesus é uma criatura de Deus cuja geração ocorreu antes do tempo. Jesus é, pela sua atividade, o órgão de Deus, o criador da vida, o princípio de todas as revelações divinas, que no seu caráter absoluto é entronado sobre toda a criação. Este Logos divino assumiu um corpo humano em que seu ser fosse em algo alterado. A relação do Espírito Santo com a Santíssima Trindade é explicada por Eusébio em termos similares à relação entre o Pai e o Filho. Nada do que é apresentado nessa doutrina é original de Eusébio, tudo remetendo para a teologia de Orígenes. A falta de originalidade de Eusébio revela-se no facto de nunca ter apresentado as suas próprias ideias de forma sistemática. É importante você entender que o conhecimento ele é gradativo. Ele é uma vivência. Hoje, o que para nós pode ser verdade, amanhã, após outras descobertas, pode se tornar mentira. Então, uma cabeça que pensa, um ser que pensa, ele tem a oportunidade de adquirir informação e ir construindo identidades, personagens, formando linhas de tempo, avaliando, analisando e vivenciando. Caso contrário, nós corremos o risco de cair na decadência, de bater no peito e dizer: eu tenho a verdade. Isso é tão, como que eu posso usar uma palavra sem ofender ninguém? Isso é tão pobre, vamos dizer assim, em termos de pensamento, que limita a condição de conhecimento. Porque é como se eu fechasse a minha mente para conhecimentos que poderiam surgir diante de uma jornada. Então nós estamos avaliando aqui pensadores, homens que fizeram parte da história. Dentro do estelário, a gente não consegue encontrar uma marcação semanal para essa data, porque está muito longe, menos 5.200, o estelário não consegue quantificar, correto? Então, como nós estamos apresentando fatos aqui, não dá para colocar que dia da semana era isso. Eu simplesmente alinhei o Sol no extremo leste no dia 3/5, mas não conseguimos descobrir que dia era o dia da semana. Mais à frente nós encontramos um homem fantástico, aclamado pela crítica, Isaac Newton. Quem era, Mariane? Newton formulou as leis do movimento e da gravitação universal, que criaram um ponto de vista científico dominante até serem substituídas pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Usou sua descrição matemática da gravidade para provar as leis de movimento planetário de Kepler, explicar as marés e trajetórias dos cometas, a precessão dos equinócios e outros fenômenos, erradicando a dúvida sobre a heliocentricidade do sistema solar. Demonstrou que o movimento dos objetos da Terra e dos corpos celestes poderia ser explicado pelos mesmos princípios. A interferência de Newton de que a Terra é um esferoide oblato foi posteriormente confirmada pelas medidas geodésicas de Malpértius da Condamine e outros, convencendo a maioria dos cientistas europeus da superioridade da mecânica newtoniana em relação aos sistemas anteriores. Newton construiu o primeiro telescópio refletor prático e desenvolveu uma teoria sofisticada na cor com base na observação de que um prisma separa a luz branca das cores do espectro visível. Então, Newton, ele formulou uma teoria de que o mundo iniciou no menos, calendário gregoriano, menos 3.998 antes da Era Comum. O que mais que nós temos de informação a respeito da fé de Newton, Mariane?
Embora nascido em uma família anglicana, aos 30 anos, Newton mantinha uma fé cristã que, se tivesse sido tornada pública, não seria considerada ortodoxa pelo cristianismo convencional, sendo que um historiador o rotulou de herege. Em 1672, começou a registrar suas pesquisas teológicas em cadernos que não mostrava a ninguém e que apenas recentemente foram examinados. Eles demonstram um amplo conhecimento dos escritos da Igreja primitiva e mostram que o conflito entre Atanásio e Airo, que definiu o credo, ele ficou do lado de Ario, o perdedor que rejeitava a visão convencional da Trindade. Newton reconhecia Cristo como mediador divino entre Deus e o homem, subordinado ao Pai que o criou. Estava especialmente interessado em profecias, mas para ele a grande apostasia era o trinitarismo. Então, essa era a base de fé de Newton. Quando nós jogamos a data sugerida por Newton, menos 3.998, ao procurar, segundo a informação bíblica e da literatura de Qumran, o alinhamento do Sol no extremo leste, no início da primavera em Israel, o equinócio, nós encontramos a data de 23/4 de menos 3.998. Curiosamente, também o sexto dia da semana. Então, para Newton, esta é a data sugerida para início da criação do mundo. Ele indica o ano. Mas como de costume nós temos seguido a orientação bíblica e literatura de Qumran, eu fui a um quarto, ou melhor, eu fui ao alinhamento solar para encontrar o início da primavera em Israel, que é amplamente mencionado como forma de observação do início do ano, tanto na literatura bíblica quanto na de Qumran. James Ussher, ele baseou-se na Bíblia e escreveu um livro, Anais do Mundo, em 1658. Neste livro, Ussher fez uma cronologia da vida na Terra baseada em estudos bíblicos e de outras fontes. De tal maneira concluiu que a criação do mundo ocorreu no dia 23 de outubro do ano de menos 4004 antes do Cordeiro, antes de Cristo, pelo calendário juliano. Na época, a afirmação foi amplamente aceita. Então essa foi a data colocada por ele. Eu acabei não colocando lá no estelário porque ia contra o princípio bíblico de observação. A data sugerida por ele ali, né? 23 de outubro, correto? Que seria uma forma até parecida com a forma judaica de observar o início do ano. Jogando para o estelário, nós acabamos observando o quê? Ao alinhar o Sol no extremo leste na primavera de Israel, como manda o figurino, nós encontramos, curiosamente, também um sexto dia semanal. Dia 23/4 de menos 4004. O livro de Gênesis menciona amplamente que o Sol, a Lua e as estrelas foram feitos no quarto dia da semana. Então, como forma de aquisição de conhecimento, você pode usar Gênesis capítulo 1, tá aqui, ó. Gênesis 1, no verso do 14 até o 18. É a descrição do que fora feito no quarto dia da semana. Então, assim, nós temos a possibilidade, a oportunidade de observar que as datas sugeridas pelos pensadores, cientistas anteriores mencionados aqui, elas não batem com o relato bíblico, correto? Nós encontramos uma sugestão em Apocalipse capítulo 1, no verso 8. É claro que ele está traduzido do grego. Então, a letra aqui é alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Mas vem de origem hebraica, ou pelo menos nós temos mostrado que não é, mas é sim judaica, da letra Aleph. Então, eu sou o Aleph.
Se eu for transferir anteriormente essa letra lá para os caracteres em desenhos do que nós chamamos de linguagem hebreia, escrita hebreia, que alguns dizem que não existia, mas nós sabemos que Enoque fora o primeiro escriba, então nós entenderíamos que aqui estaria escrito eu sou a cabeça de touro, que seria a primeira letra. Observando esta orientação, nós conseguimos encontrar dentro de uma simbologia bíblica figuras representando o povo do Criador. Não vem ao caso, eu coloquei aqui no vídeo para você ir observando e criando um hábito de estudo através do que a gente vê com os olhos, através das figuras apresentadas pela arqueologia, pela história, pela literatura bíblica de Qumran também, juntamente com o que nós temos oportunidade de juntar para trazer uma informação única. Ao observar essa informação há tempos atrás, e agora estudando um pouco mais aprofundado as eras, nós fomos comparar o que nós encontramos com o que já havia sido encontrado. Então, se nós formos colocar na íntegra a literatura do que a gente tem, criamos a possibilidade através da vivência do estelário e chegamos também no alinhamento solar, no extremo leste, no início de uma primavera em Israel, inclusive todas as figuras colocadas aqui no estelário está vista a partir de Jerusalém. Então, no dia 24/4 de menos 4096, nós tivemos o início na cabeça de touro. Aqui está o zodíaco, a signa, o sinal de touro, na cabeça de todas as coisas, no princípio de todas as coisas. Então, nós aqui no Sobrevivência, cremos através da observação feita por Mariana, ela precisou de se ausentar, através do marco, dos equinócios aqui, Sol, Lua e estrelas sendo observados por ela. E também nós temos estudado amplamente as teorias aqui dentro da arqueologia, da história. E nós chegamos à conclusão que o ano propício para início de contagem é menos 4096. Este dia aqui, dia 24/4 de menos 4096, curiosamente é um quarto dia de semana. Mas Rogério, como que você tem certeza que a semana não mudou? Ora, é importante ressaltar e lembrar, fora feita um comentário dentro do nosso canal essa semana recente. A comentarista deixou assim, falando sobre o encontro do sábado semanal. E nós deixamos a seguinte resposta que eu quero compartilhar com as pessoas que estão vendo o vídeo agora. É impossível você usar o sol ou a lua para demarcar início e fim de semana literal. Não tem como. O sol não fora feito para esse desígnio, a princípio não. Ele serve para marcar os dias dos meses, os dias do ano. A semana, ela começa a existir a partir do primeiro dia da criação. Segundo dia também não tem sol, lua e estrela. Terceiro dia também não. Somente no quarto. Então é óbvio que, de acordo com a literatura disposta para pesquisa, que o dia inicia, que o mês ele inicia no quarto dia da semana. Não tem como ser diferente. E assim nós encontramos dentro da literatura esta apresentação. Uma vez que a semana ela é composta de primeiro dia, segundo dia e vai até o sétimo dia. E os dias do calendário são contados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não volta na contagem novamente. Ele segue para o 8º dia.
9º dia. Então o 7º dia do calendário não está figurado como o 7º dia semanal também. Não é a mesma coisa. Porque senão eu teria repetições de 7 dias da semana dentro do calendário. Então notem vocês que os dias da semana são diferentes dos dias de contagem do calendário, seja ele qual for. Mas aqui dentro do calendário do Criador, a contagem é esta. Eu espero que você tenha compreendido. Não quer você começar a pesquisar também? Encontrar dentro da ciência, da arqueologia, as observações já feitas por outros? Eu compartilhei no grupo hoje um monte de datas marcadas por outros pesquisadores também. Deixe nos comentários, participe conosco, compartilhe essa ideia, divulgue essa ideia. Eu quero que você deixe aí no seu comentário se você já fez essa pesquisa, se você precisa de comentar. É importante para nós termos a sua interação, para que o nosso trabalho cresça, para que nós fiquemos animosos em trazer mais conteúdo para vocês. Embora os conteúdos sejam deixados para os nossos filhos, para que eles possam, na ausência nossa ou no futuro próximo, encontrar informações necessárias para eles também seguirem com as suas pesquisas, uma vez que ensinamos eles aqui a conhecer através de vivências, que não há uma verdade pronta e única, mas uma descoberta durante uma vida. O Criador abençoe você e sua casa. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.